Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que possamos, nesse tempo de celebração, estarmos conhecendo um pouquinho mais do Senhor e desta forma, podendo experimentar um pouco mais do nosso Deus. Hoje chegamos ao capítulo 17 do livro de Levítico, e você pode abrir a sua Bíblia para lá, e este é o capítulo que dá início à segunda parte do livro, que nós conhecemos ou é conhecida como Código de Santidade, aonde, de uma maneira um pouco mais prática, falará sobre atitudes que o Senhor esperava do seu povo, orientações que ele vai continuar passando, mas agora voltado para a vida prática. E quando a gente chega aqui neste capítulo de número 17 de Levítico, nós vamos encontrar o Senhor conversando com eles sobre duas coisas e basicamente chamando a atenção deles para que eles possam honrar ao Senhor por meio da obediência. Honrar ao Senhor, primeiramente, com uma adoração exclusiva ao Senhor, e honrar a Deus por meio da valorização da vida. É isso que nós vamos encontrar aqui neste capítulo de número 17. Mas antes de ler o capítulo, vamos ao desenho das crianças. Crianças, vamos desenhar. Peguem aí a folha e, de novo, como sempre, a gente deita a folha e vocês vão fazer, neste desenho de hoje, vocês vão desenhar um altar. Lembra aquele altar onde é sacrificado o animal? Se vocês conseguirem, podem desenhar este altar num lado da folha, e em cima do altar o animal ali deitado, como se ele estivesse sendo sacrificado, já sendo queimado, e a fumacinha saindo. E mais um detalhe, nas pontas do altar, vocês podem pintar de vermelho representando o sangue. A gente vai se lembrar que do capítulo 1 até o capítulo 16, nós aprendemos que várias vezes era passado na ponta do altar o sangue do animal. Então, primeira parte do desenho, o altar com o animal em cima, ele sendo queimado, então a fumacinha subindo, e nas pontas do altar vocês vão pintar de vermelho representando o sangue. Do outro lado da folha, novamente, vocês vão desenhar a cruz, tá bom? A cruz representando a Cristo, e a cruz também lá escorrendo sangue. Qual é a ideia do nosso desenho? A ideia do nosso desenho é que todo animal que era oferecido tinha que ser oferecido no altar, tá bom? Então todo animal que era oferecido tinha que ser oferecido no altar. E o sangue que era então derramado, o sangue que era extraído do animal, era jogado na terra, e esse sangue do animal indicava ou apontava para aquilo que Cristo iria fazer lá na cruz por nós. Cristo iria morrer lá na cruz, derramando o seu sangue, dando assim a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Tá joia? Então, desenhem isso aí, e esta é a ideia do nosso desenho, e é isso que nós vemos no capítulo de número 17, honrando a Deus por meio da obediência. E quais eram as ordens que o povo de Israel tinha que obedecer? Nós vamos ver que a primeira ordem tinha a ver com a adoração. O Senhor exigia do povo de Israel uma adoração exclusiva. Veja aí os primeiros 9 versículos de Levítico capítulo 17. O texto começa dizendo assim: o Senhor disse a Moisés: fala a Arão, aos seus filhos e a todos os israelitas. Isto é o que o Senhor ordenou: todo israelita que sacrificar boi, cordeiro ou cabra no acampamento ou fora dele, e não o levar à entrada da tenda da revelação para oferecer como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será responsabilizado pelo sangue. Derramou sangue, por isso será eliminado do seu povo. Assim será para que os israelitas levem os sacrifícios que oferecerem no campo, isto é, para que os levem ao Senhor à entrada da tenda da revelação, ao sacerdote, e os ofereçam como oferta pacífica ao Senhor. E o sacerdote
aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda da revelação, e queimará a gordura como um aroma agradável ao Senhor. Eles nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos ídolos em forma de bode, com os quais se prostituem. Isso será estatuto perpétuo para eles, através das suas gerações. Assim lhes dirá: todo israelita ou estrangeiro que vive entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício e não o levar à entrada da tenda da revelação para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do povo. A ideia que o Senhor então disse para eles era o seguinte: todo animal que for sacrificado deve ser sacrificado lá na entrada da tenda, lá no altar, e nunca no acampamento ou mesmo fora do acampamento. O que Deus tinha ali na mente era mais ou menos o seguinte: naquela época era muito comum, principalmente lá no Egito, onde o povo de Israel havia passado mais de 400 anos, era comum eles oferecerem lá no deserto culto a deuses que eles entendiam que existia lá no deserto. E normalmente eles iam até lá e ofereciam bodes. E essas ofertas, essas oferendas eram então dedicadas a esses deuses que na verdade eles consideravam como demônios. Isaías vai contar para nós que eles pensavam nisso como demônios do deserto, monstros do deserto, algumas coisas que tinha lá na mente deles. Então, se eles não fossem lá e dedicassem esses animais do deserto, estes demônios do deserto, e viriam então irados contra eles. O povo de Israel passou vários anos lá. E aí então eles aprenderam isso. Agora o Senhor está dizendo o seguinte: olha, vocês têm um Deus. E esse Deus se manifesta lá no tabernáculo, no centro do acampamento. Então agora vocês não devem mais oferecer lá no deserto sacrifícios para esses demônios e depois vir até aqui. Não façam isso. Eu quero adoração exclusiva. Por isso que o Senhor disse para eles: ao invés de oferecerem lá, vocês devem oferecer aqui. Ao invés de oferecerem lá e comerem a carne lá, de qualquer maneira, não venham até aqui e ofereçam a mim ofertas pacíficas. A oferta pacífica, ela era voluntária, nós já aprendemos isto. E indicava que a pessoa ofertante queria estar em comunhão com Deus. E esta oferta, ao ser oferecida, parte da carne oferecida podia ficar com a pessoa, para que ela comesse junto com a família e convidasse outros também para comer. Então, o que o Senhor está dizendo? Não precisa ir lá para o deserto para oferecer a esses deuses que vocês conheceram no Egito, porque imaginando, se a gente oferecer lá, a gente vai poder aproveitar a carne ou ter outros benefícios. Não, venham para o tabernáculo, ofereçam aqui, e aqui vocês terão comunhão comigo, aqui vocês também poderão aproveitar dessa carne. E o destino dela visa a nossa comunhão, visa a adoração exclusiva a Deus. A primeira coisa que o Senhor então fala com o povo de Israel é para que eles não continuassem seguindo os hábitos do povo do Egito e das demais nações, que acreditavam nas feras do deserto, que acreditavam naqueles demônios que havia lá. Se você der uma olhadinha lá em Isaías, capítulo 13, verso 21, vai falar um pouquinho sobre isso. Capítulo 34, versículo 14, também vai fazer essa citação dessas feras do deserto, criaturas da noite. E tudo isso eles aprenderam lá. Mas agora eles estão diante do Senhor Deus que é santo. E o Deus que é santo exige exclusividade. Deus não divide a glória dele com ninguém. A oferta tinha que ser entregue lá no altar e não fora do tabernáculo, não em qualquer outro local, tinha que ser ali. Meus irmãos, essa primeira ordem que Deus dá para o povo lá naquela época é uma ordem que se aplica a nós também, não necessariamente com o oferecimento de algum animal em sacrifício, mas com o oferecimento da nossa adoração, do nosso louvor
ao Senhor. O Senhor é alguém que quer adoração exclusiva. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz o que nós já citamos. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Quando Jesus estava passando pelo momento da tentação, ele disse algo semelhante para Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus tinha isso na sua mente, o profeta Isaías tinha esse conhecimento, e o povo de Israel, lá no Sinai, recebeu essa orientação de Deus, assim como nós também entendemos que toda a Escritura diz que os filhos de Deus, os servos de Deus, devem prestar adoração somente ao Senhor. Mas é claro, isso constitui-se um desafio, porque no mundo em que nós vivemos, nós constituímos para nós, assim como o povo de Israel fazia, muitos deuses. Várias coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida de tal forma que a nossa adoração, a nossa veneração não é direcionada apenas ao Senhor, mas nós adoramos várias coisas que atraem a nossa atenção, cativam o nosso coração. Mas o desafio para nós nesta noite é que nós possamos honrar ao Senhor, sendo obedientes a esse princípio, a esta regra, a adorar exclusivamente a Deus. E aí, é claro, já vale sondar cada um o seu próprio coração para perceber se o teu coração, ou se em teu coração, no teu coração, tem alguma coisa que está tomando o lugar de Deus. Se você tem dedicado a devoção, tem demonstrado amor por alguma coisa que não o Senhor. E às vezes, para a gente entender se há alguma coisa assim, é só imaginar alguma coisa que você não aceitaria perder. Algo que você não gosta nem de pensar, olha, isso vai ser tirado de mim. Se tem alguma coisa, seja ela o que for, isto pode ser um ídolo no teu coração. E se é um ídolo no teu coração, esse ídolo está no lugar do Senhor. E se está no lugar do Senhor, você não está obedecendo a palavra de Deus. E se não está obedecendo a palavra de Deus, não está honrando ao Senhor. Honrar a Deus envolve obedecê-lo. E obedecê-lo, dentro do que nós estamos estudando, envolve adorar somente a Deus. Todo animal oferecido deveria ser oferecido no altar. E isto era para todos os israelitas, os estrangeiros que viviam ali. E quem não cumprisse isso seria eliminado do meio do povo de Deus. E isso realmente acontecia. Assim como hoje também. Alguns de nós temos uma vida religiosa, mas o nosso coração não pertence ao Senhor. Nós temos exteriormente uma vida que até parece ser de um filho de Deus, mas o nosso coração tem outro Deus. O nosso coração está impregnado de outros deuses, criados por nós, acessíveis aqui neste mundo e aos quais nós estamos dedicando nossa devoção. Nós também seremos eliminados do meio do povo de Deus, porque se continuarmos a viver assim, um dia nos apresentaremos diante do Senhor e teremos que ouvir dele: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Você nunca me adorou de verdade, você nunca se entregou a mim totalmente. Toda a sua adoração foi dedicada aos seus deuses. Por isso, meus irmãos, a primeira ordem dada ao povo de Israel é um princípio muito importante para nós. Precisamos honrar a Deus obedecendo às suas ordens, e uma delas é adorar a Ele e somente a Ele. Mas o texto continua falando de uma segunda ordem, que nós vamos chamar de valorização da vida. Versículos 10 em diante. Todo membro da nação israelita ou estrangeiro que vive entre vós, que comer sangue, contra ele voltarei meu rosto e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar
para fazer expiação por vós, porque é o sangue que faz a expiação pela vida. Por isso, falei aos israelitas: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que vive entre vós comerá sangue. Todo israelita ou estrangeiro que vive entre vós, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra. Por isso, pois a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, falei aos israelitas: não comereis o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer um que o comer será eliminado. Todo homem natural ou estrangeiro que comer do que morre por si ou do que é dilacerado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. Mas se não lavar suas roupas nem banhar o corpo, sofrerá por causa do seu pecado. Observe os dois últimos versículos falando de comer algum animal que foi morto ou que foi dilacerado. Se comer esse animal, deveria então logo depois lavar as suas roupas, se banhar, e aí então ficaria impuro até a tarde, mas no final do dia estaria puro. Caso não fizesse este procedimento, estaria impuro e sofreria então com as consequências. Mas o foco dos versículos que nós lemos está no comer sangue. Eles foram proibidos de comer sangue. E de novo, esta ordem foi dada. Um dos motivos era por causa da crença que havia naqueles dias. Eles acreditavam que ingerir sangue, as nações ao redor acreditavam, o próprio Egito acreditava que ingerir sangue trazia ali poderes espirituais. Então eles acreditavam que precisavam comer ou tomar o sangue, porque isso daria para eles uma série de poderes espirituais. Mas o Senhor sabia que isso era mentira, e então ele orienta o seu povo: olha, isso não tem nada a ver. Mas há algo que o Senhor diz um pouco mais a respeito do porquê não comer sangue. E ele cita isso 3 vezes. A gente vê isso no versículo 11 e depois lá no versículo 14, que é citado 2 vezes. E aonde ele afirma o seguinte: a vida da carne está no sangue. E aí logo no versículo 11 em seguida ele diz: e eu o tenho dado a vós. E por que ele deu esse sangue? Por que ele dá esse sangue? E por que ele afirma que a vida da carne está no sangue? Talvez para mostrar exatamente que o sangue em si não tinha esses poderes espirituais que as pessoas naquela época diziam. E mais, talvez só para dizer que a vida do animal era representada pelo sangue. Uma vez que tirou o sangue, acabou a vida. E por que ele enfatiza também que ele deu, Deus é quem deu o sangue? Para mostrar que ele havia dado esse meio, esse sistema naquela época, para que por meio desse sistema, desse presente, eles pudessem alcançar o perdão dos pecados. Então, o propósito que Deus instituiu o sacrifício de animais e determinou que esse sangue deveria ser derramado e aspergido em alguns locais, derramado embaixo do altar e coberto com terra, é para que eles pudessem alcançar o perdão do Senhor, para que fossem um povo santo, para se aproximar de um Deus santo. Foi para isso que Deus deu o sangue. Portanto, o que o Senhor está tentando dizer para eles é o seguinte: quando eu dei o sangue para vocês, o propósito era esse. Usá-lo para outro fim é como que a desprezar o presente que eu dei para vocês, que foi a vida desse animal, que era representada pelo sangue. É como se vocês pegassem o presente que eu dei, usassem com outro fim, desprezando a orientação que eu dei. Por isso, não comam o sangue, porque a vida da carne está no sangue, isto é, a vida do animal é representada pelo sangue. E o que eu quis fazer ao dar para vocês esse sangue? Eu quis dar o presente do perdão para vocês. Então, não usem para outra coisa. Esta era a ideia do Senhor, além da questão do conceito que havia de que o sangue trazia algum tipo de poder.
O Senhor deixou isso muito claro. E quando ele afirma isso, versículo 11, versículo 14, ele repete 3 vezes a mesma ideia de que a vida de toda a carne é o sangue, ou é representada pelo sangue. Por isso, não comam, não se alimentem. Quando a gente vem para hoje, nós entendemos que não há necessariamente, pelo menos da maneira como a gente entende as Escrituras, não há pecado em se consumir sangue. Imagina aquele churrasco, para alguns que gostam da carne bem mal passada, né, sangrando. Nós entendemos que, biblicamente falando, a maneira como nós entendemos as Escrituras, não há pecado nisso. Lógico que pode-se se tomar alguns cuidados por conta da saúde, mas não é pecado. Porém, há um princípio aí. E qual é o princípio que se aplica a nós? Lembra que as crianças estão desenhando o altar com o animal sendo sacrificado, e na ponta do altar o sangue, e do lado a cruz de Cristo? Lembra que nós falamos que o sangue, tudo aquilo que era feito, o próprio sangue dos animais, apontava para Cristo? Pois é, não há pecado hoje em comer sangue, a gente entende, mas também não incentivamos você a comer até por conta de questões de saúde. Porém, a gente consegue perceber que, enquanto lá no Antigo Testamento o sangue derramado foi o de animais, quando a gente olha aqui para o Novo Testamento, a gente percebe que o sangue derramado é o sangue de Cristo. Lá no Antigo Testamento, sangue de animais. No Novo Testamento, o sangue de Cristo. E olha só o que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versos 28 e 29, ele diz. Ele diz assim: quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aí ele vai aplicar isso para a realidade de Cristo. Verso 29. Imaginai quanto maior castigo merece quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e afrontou o Espírito da graça. Se lá atrás não se podia comer o sangue, quem comesse o sangue era eliminado do seu povo, imagina agora quem afronta, quem despreza o sangue do Filho de Deus. E basicamente, o que seria então para nós esta ordem, como se aplicaria para nós? A ideia é nós honrarmos a Deus, não desprezando a vida, a pessoa de Jesus Cristo, que foi quem derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. Consegue perceber? Uma coisa apontava para a outra. Se lá atrás a vida do animal era representada pelo sangue, uma vez derramado esse sangue, indicava que esse animal deu a vida para que eles pudessem alcançar o perdão, e se isso apontava para Cristo, então agora, o sangue de Cristo derramado indicou que Ele deu a sua vida por nós. E se nós não valorizarmos isto, nós vamos estar desprezando o Senhor, e sendo tão alvo de condenação como eram aqueles que também desprezavam o presente de Cristo, de Deus, comendo o sangue. Hoje, nós também podemos desprezar o Senhor. Primeira forma, não crendo nele. Uma das maneiras seria não crer nele, não aceitá-lo, rejeitar o presente que Deus está nos dando. Lembra quando a gente lê lá no Novo Testamento que a salvação é um dom gratuito, isto é, um presente gratuito. E tem muita gente que diz: não, eu não quero. Esta é uma forma de estar desprezando o Senhor, afrontando o Filho de Deus. Outra forma é aceitar o Senhor, porém, a não se submeter ao senhorio dele. Esta é a primeira maneira, ou as maneiras que a gente tem de desprezar o Senhor, que é quando nós o rejeitamos, simplesmente o rejeitamos. Reconhecemos ou sabemos, na verdade, sabemos da história, até acreditamos que ela é verdadeira, que ele veio, que Jesus veio, derramou o seu sangue em nosso favor, mas nós dizemos: não, eu não quero.
Ou alguns de nós nos tornamos até religiosos, já falamos até eu quero, aceito, mas não se submete ao senhorio de Cristo. Vive sua vida como quer, ao invés de vivê-la como o Senhor, por meio da sua palavra, nos orienta. Isso é afrontar o Filho de Deus. Isso é banalizar o presente. É como querer que Jesus fosse como um deusinho de bolso, que eu controlo, eu coloco no bolso e o tiro quando preciso e faço os pedidos que eu preciso. Isso é banalizar o Filho de Deus, é afrontar, é não valorizar o sangue derramado lá na cruz. Mas outros também, outra maneira que se pode banalizar, não aceitar, desprezar Jesus, é por meio, para nós que estamos dentro das igrejas, participando, é banalizar a ceia do Senhor. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, é um momento em que nós relembramos o sacrifício de Cristo. Então é um memorial, nós entendemos como sendo um memorial, onde nós trazemos à mente aquele momento que as crianças estão desenhando, em que Jesus esteve na cruz e lá derramou o seu sangue por nós. Só que alguns de nós, talvez pelo muito participar da ceia, banaliza este momento. E acaba, por exemplo, vindo para a ceia, não tendo seus pecados confessados. Ou vivendo em pecado, insistentemente no pecado, e não aquele pecado acidental, mas aquele pecado consciente, que se sabe que é errado, mas continua praticando. E essa pessoa mesmo assim vem e participa da ceia como se nada estivesse acontecendo. É como se ele colocasse ali uma máscara e mostrasse para todo mundo, não, está tudo jóia. Quando Paulo conversou com a igreja lá de Corinto, ele tratou um pouquinho sobre este assunto, 1 Coríntios capítulo 11, versos 27 até o 28. Ele fala assim, por essa razão, 1 Coríntios 11, de 27 e 28, por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Nós entendemos que não é pecado ingerir sangue, mas é pecado banalizar o sangue de Cristo, não valorizar a obra de Cristo por nós ali na cruz. O contexto que Paulo está conversando é um momento em que havia ceia na igreja, e naquela época eles faziam um jantar, um grande jantar, antes da celebração da ceia. Parece que as pessoas mais abastadas, elas iam, comiam bastante, porque como elas eram as mais ricas, elas entravam na frente dos mais pobres, comiam à vontade, e os pobres ficavam esperando, e se sobrasse alguma coisa, os restos era para eles. E aí então Paulo vem e coloca o dedo na ferida dessa turma. Não é assim. Até porque a ceia do Senhor chama a cada um até para a questão da igualdade. Todos são iguais perante o Senhor. Então ninguém pode ter privilégios. E mais, parece que na própria igreja haviam pecados não confessados, pecados suportados. E aí Paulo então chama, examine-se o homem a si mesmo. Quando a gente celebra a ceia, infelizmente no nosso meio, no meio cristão, muitas pessoas estão ali participando da ceia, mas têm consciência de pecados que estão cometendo, são conscientes disso, sabem que é pecado, mesmo assim continuam fazendo e mesmo assim participam da ceia. Tudo isso porque talvez o coração já está insensível para as verdades da palavra de Deus. Tudo isso porque ela simplesmente acha que não vai acontecer nada, nunca caiu duro, nunca viu ninguém morrer na hora da ceia, mas a ideia, meu irmão e minha irmã, é que quem age assim, um dia terá que se encontrar com o Senhor. Por isso, quando a gente olha para Levítico capítulo 17, encontramos essas duas orientações, nós temos que refletir como elas se aplicam a nós. E nós percebemos que a primeira delas, para não sacrificar fora do tabernáculo, aplica-se para a ideia de uma adoração exclusiva a Deus. Segunda, não comer sangue. Hoje aplica-se para nós para não desvalorizarmos a obra de Cristo por nós lá na cruz.
Primeiro, não crendo em Jesus, no seu sacrifício, não entregando a vida para Ele. Segundo, entregando a vida, mas não aceitando o senhorio dele sobre nós. E terceiro, banalizando a ceia do Senhor. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente encontra o modelo perfeito. Porque Jesus foi aquele que se dedicou totalmente ao Pai, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele é a pessoa cujo modelo nós podemos seguir. E Paulo fala sobre isso lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que aqui devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que eu e você precisamos fazer é seguir o modelo de Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. E no nosso caso, ao olharmos para Levítico capítulo 17, a obediência que nós precisamos ter, as lições que tiramos daqui é adoração exclusiva a Deus, valorização da obra de Cristo por nós ali na cruz, valorização da vida. A cruz precisa estar na nossa mente e nós valorizarmos o sacrifício que Jesus fez por nós para que nós pudéssemos ter vida. E é claro, se você hoje ainda é alguém que rejeita a Jesus, a maneira de você valorizá-lo para que você possa então dedicar a sua adoração exclusiva a Ele, primeiramente é crendo nele como Senhor da tua vida, recebendo-o como Senhor, para que então você seja salvo. Se você não tomou essa decisão, não deixe para outro dia. Invoque o nome do Senhor Jesus, reconheça que você é pecador e convide-o para que Ele possa ser o Senhor da tua vida, para que então você saia desse estado do pecado original para ser agora um pecador justificado pelo Senhor, considerado justo, santo, de tal forma que você poderá se aproximar dele. E a você que já tomou essa decisão, que você reconheça o senhorio de Cristo, não seja mais rebelde, entregue-se totalmente a Ele, consagre a tua vida a Ele, aproveite esse processo de santificação que culminará na glorificação. Tenha uma vida de adoração exclusiva ao Senhor e de valorização da obra de Cristo em vários momentos da sua vida, inclusive no momento da ceia do Senhor. Abandone o pecado, não viva mais de maneira dupla, tentando ser um cristão ou mostrar-se um cristão e ao mesmo tempo desfrutando dos prazeres que o mundo oferece. Creia que só Jesus é suficiente na tua vida, você não precisa de mais nada. Fica o convite para que você aceite a Jesus como Salvador e para que aqueles que já aceitaram realmente se consagrem ao Senhor, buscando cada vez mais a santificação. Nossa oração e desejo é que todos nós tenhamos entendido os princípios que retiramos desse texto, que falou para eles não adorarem outro Deus a não ser o Deus de Israel, e a nós, adoração exclusiva a esse Deus também. Para eles não comerem sangue, para nós valorizarmos a obra de Cristo ali na cruz, porque o sangue dos animais apontava para o sangue de Cristo. Oramos para que você tenha entendido e tome a decisão por estar ao lado de Jesus, se aproximando do Deus Santo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensino e pelos desafios que lançaste a cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito continue a trabalhar em cada coração, motivando-nos e dando-nos a coragem de tomar essa decisão. E que em nenhum de nós haja resistência à voz do Senhor nos chamando para Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida e convidamos você e a tua família a participarem desse tempo agora de comunhão no nosso grupo do WhatsApp da igreja. As crianças mandando desenhos, famílias mandando fotos, textos bíblicos, louvores, uma participação. Isso será muito bom para que nós iniciemos esta semana e a tenhamos todos debaixo da paz e das misericórdias do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor.